bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Meu coração tá muito grato nessa tarde, graças a Deus, as meninas melhorou, tá tudo em paz, em ordem agora, né? Graças a Deus. Eu queria compartilhar com vocês nessa tarde um versículo que o Senhor tem colocado no meu coração. Há algum tempo já eu tenho meditado nele e agora, essa semana, o Senhor trouxe ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Provérbios, capítulo 4 e o versículo 18, que fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não sei vocês, mas eu acordo bem cedinho, então eu vejo o dia clareando, né? E a gente observa, né? É notório que à medida que o sol vem se aproximando, né? A escuridão ela vai indo embora. É inevitável isso. A luz ela leva a escuridão embora. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, né? Porque à medida que eu entendo realmente que Jesus é aquele que justifica eu perante Deus, que me justifica perante Deus, a minha vida ela vai clarear. O Senhor vai trazer à luz tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está no escuro. E Ele vai trazer uma transformação. Então, a gente precisa realmente entender que Jesus é aquele que justifica. Essa semana é semana de Páscoa. Muitas vezes as datas comemorativas como Páscoa, Natal, a gente passa desapercebido, às vezes, né? Pensa só em chocolate. E não é só nessas datas, mas a gente precisa todos os dias pensar no que Jesus fez, no sacrifício que Jesus fez por nós. Foi um alto preço que ele pagou. Ele não morreu em vão. Ele morreu para nos dar livre acesso a Deus, porque para chegar a Deus é só por meio de Jesus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a própria palavra fala. Então, quando eu entendo que Jesus é aquele que morreu por mim e me salva, ele me perdoa, e aí eu me torno justo, porque esse versículo vai falar: a vereda do justo é como a luz da aurora. Se a gente for olhar para nós e pensar que a nossa justiça vem de boas obras, a nossa justiça vem de um bom comportamento, tá, pode até ser que a palavra justos, o significado seja, né, um bom comportamento. Eu até anotei aqui, ó, justo, correto no governo, em sua causa, na conduta, no caráter. Mas esse justo aqui, gente, é justificado por Deus. A maneira de sermos justo perante Deus é só através de Jesus, não tem outro caminho. A palavra fala que todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E através de Jesus nós podemos ter esse acesso de novo, nós podemos voltar a Deus. Então, à medida que eu entendo isso, e eu procuro dar liberdade para o Espírito Santo agir dentro de mim, a minha caminhada ela vai se tornando mais clara, dia após dia. O Senhor vai trazendo as transformações. Ele vai sinalizando para a gente o que precisa mudar. Não precisa de ninguém ficar falando na cabeça da gente quando a gente busca direto na fonte, a gente vai para a palavra, a gente vai para a oração, não precisa de ninguém ficar falando. Não precisa da gente ficar dependendo de palavras todo dia, de orações das pessoas. É muito bom receber uma oração de alguém, gente. É muito bom receber uma palavra. Eu mesmo, eu assisto palavras no YouTube, recebo orações. Graças a Deus o Senhor tem colocado pessoas que oram em meu favor, em favor da minha família. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E à medida que a gente vai à presença do Senhor e busca, o Espírito Santo, ele fala com a gente. Quando a gente fala que o Espírito Santo fala com a gente, não é uma voz audível. Tem pessoas que dizem que teve a experiência de ouvir Deus falando com os ouvidos. Mas esse falar, gente, é dentro, é um sentimento que a gente tem certeza que não é da gente quando vem. A gente sabe que não seria da gente aquele sentimento. É uma conversa, é uma voz mansa, doce e suave. É algo maravilhoso. Que por muito tempo eu ficava pensando assim, poxa vida, por que Deus fala só com certas pessoas e comigo não?
Mas é que a minha busca estava tão rasa, era eu que não estava fazendo a minha parte. Deus estava pronto para falar, Deus estava pronto, o Espírito Santo estava ali, disponível, mas eu não fazia a minha parte, eu não buscava como deveria ser buscado. Então, gente, vamos buscar o Senhor. Ele fez, ele morreu, o preço está pago, ele disse está consumado, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus agora e ele intercede por nós. Mas a nossa parte tem que ser feita. E se eu entendo isso e eu vou buscar e faço a minha parte, a transformação vem, é natural. À medida que você vai caminhando nessa caminhada, vai ficando mais, vai tendo mais brilho, vai clareando mais com a luz da aurora, né? Que o Senhor faça você entender essa palavra nessa tarde. Aqui é tarde, estou falando tarde, não sei quando você vai ver, independente do horário que você vai ver isso. Que o Senhor fale melhor ao teu coração e que haja no teu coração o desejo de viver nessa vereda. Vereda é um caminho, é uma estrada, que você caminhe esse caminho. Para finalizar, eu queria fazer uma oração, tá? Se você sentiu o desejo, ore junto comigo. Ele te ouve, viu? Ele ouve a sua voz, ele está ansioso para ouvir sua voz, ele deseja isso. Talvez ele tenha falado de muitas maneiras com você e você tem fugido. Você está se escondendo, mas chega um dia que o Senhor, ele nos pega. E louvado seja ele por isso, porque é muita bondade, né? Ele se importar tanto com a gente, é muita graça, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Ele merece nossa adoração, porque aonde será? Eu fico pensando, aonde será que eu estaria nesse momento, se não fosse a bondade do Senhor na minha vida, as misericórdias dele, né? E um dia ele morreu em meu favor e eu, todos os dias, sou muito grata ao Senhor pela minha salvação. Então vamos orar, gente. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde, Senhor, em que eu pude falar um pouquinho da sua palavra, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sou grata ao Senhor, tu sabes, tu conheces meu coração. E nesse momento, Senhor, eu oro. Eu não sei o nome, eu não sei o endereço daquele que está assistindo do outro lado. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as limitações, todas as dificuldades, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido essa pessoa de se achegar a Ti. Senhor, que todo o empecilho caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que as trevas, Senhor, tem colocado diante dessa pessoa para fazer com que ela, Senhor, não se aproxime de Ti. Senhor, eu peço em nome de Jesus que caia por terra agora, Senhor, e que ela compreenda que o Senhor a amou profundamente, que o Senhor morreu por ela naquela cruz, que o Senhor tem uma salvação gigantesca para a vida dela, Senhor, e que os olhos dela se abram nesse momento, que o Senhor remova o véu dos olhos, a cegueira espiritual, e que ela compreenda, Senhor, que o Senhor a ama e que o Senhor tem um propósito na vida dela. Em nome de Jesus eu te clamo e te agradeço por tudo, Jesus. Faça maravilhas no meio do teu povo, no meio da vida das pessoas. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por você que me acompanhou até o final. Obrigada. Que o Senhor continue falando. Melhora o teu coração. Fique ligado, porque com certeza Ele vai continuar falando. Ele vai falar mais com você. Deus abençoe.